Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E nós vamos continuar refletindo sobre a lunação de Áries. E ela teve início dia 29 de março de 2025 com a lua nova em Áries. Essa lua nova em Áries, ela veio com um eclipse solar. E o trabalho sobre a lua nova em Áries e o eclipse solar eu vou deixar aqui em cima para vocês. Acho bem interessante vocês assistirem, porque eu fiz uma reflexão bem profunda dentro das limitações, dos recortes que a gente pode fazer, porque não dá para falar tudo, né, pessoal? Então, eu fiz uma reflexão bem completinha sobre essa lua nova em Áries e o eclipse solar do dia 29. E agora, dia 4 de abril, a gente vai ter lua crescente, dia 12 a cheia e dia 20 a minguante. A crescente vai ser em Câncer, a cheia vai ser em Libra e a minguante vai ser em Aquário. E eu vou falar sobre alguns aspectos dessa alunação que eu não falei sobre os aspectos nesse vídeo que eu fiz sobre a lua nova em Áries. Vocês sabem que eu gosto de falar um pouco sobre os aspectos, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Então, aqui, como eu sempre gosto de fazer, eu trouxe o mapa para mostrar para vocês alguns aspectos que estão continuando durante toda essa fase lunar. Teremos sim aspectos harmoniosos, mas para utilizar os aspectos harmoniosos de forma positiva, nós temos que conhecer quais são os aspectos desafiadores que estão ou estarão nos desafiando nessa lunação. Então, agora nós vamos refletir sobre os impactos que esses aspectos que eu escolhi aqui, né, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, conjunção com Netuno, os impactos que esses aspectos podem nos trazer, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E eu vou começar com a Lua, com essa conjunção do Netuno com a Lua, porque a conjunção entre a Lua e Netuno, para nós, para a astrologia, é um aspecto que une as qualidades emocionais e instintivas da Lua com a sensibilidade e imaginação e a espiritualidade de Netuno. Essa fusão das energias confere grande profundidade emocional, intuição aguçada e uma conexão especial com o mundo sutil. Então, tudo isso a gente pode aproveitar porque é super positivo nesse período. É claro, deixa eu voltar aqui no mapa, ó. É claro que a conjunção de Netuno com o Sol e Lua pega só a lua nova, mas a gente não pode esquecer que essa lua nova ela veio com o eclipse solar. E os eclipses, a gente tem que lembrar que a energia deles reverberam por pelo menos 6 meses. Então, eu vou deixar outros vídeos aqui em cima, seria bem interessante vocês assistirem, porque daí a gente consegue entender melhor, certo? Então, no nível individual, né, como impacta essa conjunção do Netuno com a Lua. A conjunção Lua-Netuno influencia diretamente a forma como nós sentimos, reagimos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A nossa sensibilidade, a nossa intuição ficam mais aprofundadas, a nossa imaginação, a nossa criatividade e a nossa vida interior ficam mais ricas nesse período. Ficamos mais empáticos e mais compassivos. E nós temos também, diante dessa sensibilidade toda, desafios para aprender, né? Desafios que podem gerar aprendizados. Por quê? Porque nós podemos também sentir bastante dificuldade em estabelecer limites emocionais. A nossa sensibilidade intensa pode levar à absorção excessiva de energias externas. Então, o limite vem por quê? Porque a gente tem que definir o que é nosso, que nós estamos sentindo, e o que é dos outros, que os outros estão sentindo e que a gente está percebendo num nível muito sutil, né? E a nossa tendência à idealização nessa conjunção do Netuno com a Lua, ela fica muito grande. Então pode haver uma dificuldade em enxergar as coisas como elas realmente são, especialmente nos nossos relacionamentos, certo? Então, a cuidar, né, durante todo esse período que por causa do eclipse se estende
um pouco mais, certo? Isso no nível individual. Daí no nível coletivo, os impactos a gente vai sentir na sociedade e no inconsciente coletivo também, porque a conjunção da Lua com Netuno não afeta apenas os indivíduos, ela também ressoa no nível coletivo, influenciando emoções compartilhadas, cultura e espiritualidade global. Então a gente tem que cuidar, porque toda uma humanidade vai estar uma sensibilidade coletiva muito intensificada, porque quando a Lua e Netuno se encontram, há um aumento da sensibilidade coletiva, significativo aumento da sensibilidade coletiva. E nós poderemos perceber em nós uma necessidade de lidar com essa dimensão da nossa vida, que é uma dimensão não palpável. E pode surgir também um maior interesse por práticas holísticas, terapias alternativas e expressão artística. Só que com desafios e sombra coletiva, pode vir uma falsa sensação de realidade, pode vir uma influência emocional muito intensa na sociedade e pode vir um escapismo social aí, certo? Então, nesse período, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque, vou ser repetitiva, em função do eclipse, vai se estender por mais tempo, né? Vai reverberar por mais tempo essas características que eu estou colocando aqui, tanto as positivas quanto as negativas, e é uma possibilidade de nós aprendermos com os aspectos positivos e aprendermos também com os aspectos desafiadores, né? Então, nossa reflexão sobre esse aspecto aqui, ela se encerra agora e eu começo então com a nossa reflexão. Ela se encerra agora, mas ela continua reverberando, né, pessoal? E eu começo então com a nossa reflexão sobre o Sol conjunção Netuno. O Sol conjunção Netuno no nível tanto individual quanto no coletivo. O Sol conjunção Netuno é um aspecto que une a identidade solar com a energia transcendente de Netuno, trazendo um misto de inspiração, sensibilidade e busca espiritual. No nível individual, essa conjunção impacta a identidade, a forma de expressar, a forma de nós nos expressarmos e a maneira como nós percebemos o mundo. Então, nossa identidade pode ficar mais fluida e sensível. Nós podemos integrar, né, intuição e criatividade de uma forma bastante elevada. A nossa empatia e a nossa compaixão ficam mais aprofundadas, semelhante ao aspecto da conjunção da Lua com Netuno. Como desafios, nós temos aí, né, uma autoafirmação que pode ter exigido ou pode estar exigindo mais discernimento, né? Porque o Sol busca definição e clareza, enquanto Netuno tende a dissolver fronteiras. Isso pode levar a dificuldades em se posicionar e afirmar sua própria vontade. Ou seja, a questão dos limites mais saudáveis, ela vai passar pela nossa identidade, pela nossa emoção, pela nossa forma de pensar e pela forma como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Então, a questão de estabelecer limites, ela pode ser muito necessária durante todo esse período, que vai levar 6 meses. Mais ainda, porque Mercúrio e Vênus ficam até o final desta lunação fazendo esse aspecto, certo? Então, no nível coletivo, né, os impactos que essa conjunção do Sol e o Netuno podem trazer para nós, né? A conjunção do Sol-Netuno, ela vem impactar, obviamente, né? Se a gente está falando no nível coletivo, influencia toda a coletividade, promovendo temas ligados à inspiração, à imaginação, à espiritualidade, mas também desafios relacionados à confusão e ilusões coletivas. E isso a gente pode refletir, porque realmente a gente viu acontecer, a gente ainda está vendo acontecer. E agora, mostrando aqui, ó, tanto Mercúrio quanto a Vênus, o trânsito se prolonga um pouco mais. Por que ele se prolonga um pouco mais? Porque ele já vinha no movimento direto e agora,
no dia 21 de março, Mercúrio entrou no movimento retrógrado e depois ele passa para o movimento direto, e o final do trânsito com Netuno nessa conjunção vai ser dia 25 de abril. E a Vênus vai um pouquinho além ainda, porque ela veio do movimento direto, entrou no movimento retrógrado, fazendo essa conjunção dia 16 de março, dia 13 de abril, ela passou para o movimento direto, continuando a fazer essa conjunção, e o final do trânsito da Vênus, esse trânsito aqui, é dia 14 de maio. Então, os nossos relacionamentos realmente podem passar por uma dissolução, né? Algumas coisas podem estar sendo dissolvidas nesse período aí em que essa conjunção vai estar ocorrendo, certo? Então, para nós darmos uma olhada nesse trânsito do Mercúrio, conjunção Netuno, e Vênus, conjunção Netuno, eu trouxe aqui de uma forma mais compacta, mais objetiva, para a gente poder dar uma olhada, certo? A nível individual, o impacto dessa conjunção do Mercúrio com Netuno. A nossa mente fica mais intuitiva e criativa, a nossa intuição e sensibilidade ficam aumentadas, a nossa criatividade e expressão ficam mais inspiradas, a nossa comunicação fica mais sensível e compassiva. E quais os riscos e desafios? Confusão mental, dificuldade de focar, influência externa, comunicação nebulosa, e isso precisa ser cuidado. Podemos, então, né, aproveitar essas questões harmoniosas, mas cuidar com os riscos, certo? E a nível coletivo, poder da imaginação e da narrativa coletiva, temos que ter cuidado. No âmbito do coletivo, essa conjunção influencia o pensamento da sociedade, a forma como as informações circulam e como as massas interpretam a realidade. Esse aspecto pode ser associado a períodos de grande inspiração artística e espiritual, mas também a momentos de desinformação e ilusão coletiva. Isso é meio grave, precisamos cuidar porque é a nível coletivo. E os riscos aqui e desafios: desinformação, manipulação das narrativas e evasão da realidade. E no nível individual, com relação, como impacta essa configuração Vênus conjunção Netuno? Impacta a nossa experiência pessoal, no amor e nos relacionamentos, criatividade e sensibilidade artística potencializadas, nós mais sensíveis, né, no amor e nos relacionamentos, a nossa espiritualidade, nosso propósito de vida, eles passam por uma transformação, passam por uma dissolução, né? Algumas coisas mudam, mas há riscos e desafios. Desafio de manter os pés no chão e um desafio de equilibrar as aspirações com as nossas ações concretas. E no nível coletivo, gera um campo de energia que afeta a sociedade como um todo, afeta a cultura e a arte. A compaixão e os valores humanitários ficam realmente mais mexidos, a nossa busca por justiça social aumenta, só que temos os riscos, né, de ilusões coletivas, de narrativas idealizadas, e a influência netuniana pode gerar expectativas irreais sobre líderes, artistas ou ideais sociais, certo? Eu trouxe essas configurações aqui, sabendo, de novo, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, sabendo que, diante dos aspectos desafiadores que eu apresentei ali, temos aspectos harmoniosos que nos ajudam a transformar, nos ajudam a mudar rapidamente, nos trazem otimismo, nos trazem esperança, nos trazem uma visão mais filosófica, nos colocam diante da possibilidade de nós iniciarmos coisas novas, com os pés bem na terra, transformando o que precisa ser transformado, cuidando para impor limites, cuidando para ficarmos realmente com os pés bem no chão da realidade, certo? Daí, então, para finalizar e como uma conclusão, assim, geral, né, desse nosso momento, desse nosso período e da análise que nós fizemos aqui do impacto que esses aspectos podem desencadear, tanto em nossas vidas pessoais quanto em nossas vidas coletivas, nós podemos refletir no sentido de tentar perceber que essa lunação convida à renovação, mas também pede atenção aos sinais sutis que Netuno nos envia. É um momento para confiar na nossa intuição, mas sem perder o nosso senso crítico.
Antes de tomar grandes decisões, vale a pena refletir. A ação que desejo tomar vem de um impulso genuíno ou de uma ilusão passageira? Então, para finalizar mesmo aqui, eu desejo que esse ciclo todo, né, porque pega toda alunação, né, nova crescente cheia e minguante, que termina lá em toda alunação termina dia 27 de abril, é bastante tempo, pessoal. Então eu desejo que esse ciclo possa ser um ciclo de clareza, de coragem e transformação consciente para todos e para todas nós. Ok, pessoal? O vídeo ficou meio longo, mas eu acredito que fosse necessário nós abordarmos essas questões que eu abordei aqui, certo? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas de coração muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Por enquanto, era isso. Até mais!